Oi pessoal, tudo bem? Então, agora iniciando a correção das nossas atividades, as 10 questões do Enem 2019 que vocês responderam. Eu dei umas dicas na live com o terceiro ano 2 sobre como nós começarmos a forma de identificar as respostas da forma mais rápida possível. 3 dicas importantes. A primeira é cronometrarmos o tempo de cada questão. Não podemos levar mais do que 5 minutos. Seria perda de tempo, né? Para isso, nós precisamos da segunda dica, que é ler a pergunta primeiro. A pergunta a ser feita em relação ao texto. Então, nós vamos ler a pergunta para depois o texto. Com isso, nós já vamos prever, né, conseguir identificar uma possível resposta sabendo o que será perguntado. E a terceira dica é nós identificarmos as palavras que fazem as conexões das frases. E uma das mais utilizadas é a palavrinha mas, que se encontra aqui na quinta linha deste texto. Possivelmente, quando tiver essa palavrinha, essa conjunção adversativa, mas, a partir daqui está a possível resposta da questão. Então, vamos ver como é que vamos resolver essa primeira pergunta, identificando essas dicas assim para ajudar. Primeiro, vamos ler a pergunta. O texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência. Ou seja, qual é a consequência do compartilhamento de conteúdos falsos, segundo este texto? Então vamos lá. De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas. Fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é quando a matéria é falsa. E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários, sim, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura. Mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa de que posição ou tendência. Inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procuro checar as fontes e ir aos links originais. Certo, pessoal? Então, vamos ver o que temos nas alternativas para identificarmos quais estão corretas. Na verdade, nós vamos ter sempre aquela impressão de que todas as alternativas estão corretas. Talvez uma seja bem evidente que não seja, mas a impressão que nós temos que, poxa, eu não sei qual é a que está certa, parece que todas estão. Bom, é claro que o tema pode estar relacionado, né, a essas questões. Mas tem uma que é a principal. Então, vamos ver qual é. Vamos tentar identificar. Letra A. A displicência natural das pessoas que navegam pela internet. Será que essa é a questão certa? O que quer dizer displicência? Displicência é quando a pessoa é desligada, desatenta, né? Não é negligente, ou seja, não se importa com as consequências. Então, não é isso, né? Ela, na verdade, ela quer ver o circo pegar fogo. Então, essa já não é. A desconstrução das relações entre jornalismo e literatura. Desconstruir essa relação, nós conseguimos identificar que é bem pelo contrário, quando ela diz assim, ó, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários, sim, eu considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura. Nós sabemos que tem as paródias, as charges, né? São tipos de texto que fazem críticas misturando jornalismo com literatura. Então, é bem pelo contrário, ela constrói uma relação
que não desconstrói. Então, essa está errada. Mas está lá no texto, então nós temos que identificar que isso aqui não é de acordo, né? Vamos ver a letra C. Impossibilidade de identificação da origem dos textos. A consequência de compartilhar conteúdo falso é a impossibilidade de identificar a origem dos textos? Não, né, pessoal? Nem fecha, até porque ela diz assim, ó. Procuro checar as fontes e ir aos links originais. Então, há essa possibilidade, óbvio. Então, essa já se descarta. A disseminação de ações criminosas na internet. Disseminar quer dizer espalhar, né? Que é a resposta correta. Por quê? Qual é a consequência de compartilhar conteúdos falsos? Espalhar ações criminosas na internet. Até porque a multiplicação de notícia falsa, está afirmando ali, ó, ela é considerada, né, um crime jurídico. Qual é o tipo de crime? Injúria, calúnia, difamação. Então, ações criminosas. Esta é a alternativa correta. E por que a letra E está errada? A consequência é a obtenção de maior popularidade nas redes? Não é esse o objetivo, né, de quem compartilha notícias falsas. Não é ter maior popularidade, é ter sim a provocação, né, ou fazer a pessoa ficar mal, ficar prejudicada. Certo, pessoal? Então, a primeira é a letra D, certinho? Espero que vocês tenham identificado essas observações. Interessante, então, saber a pergunta, né? Primeiramente, cronografar o tempo, depois ler a pergunta, para depois o texto e identificar essas palavrinhas que introduzem a possível resposta, ok? Então, essa foi a primeira questão. O próximo videozinho vai ser um pouquinho mais curto, porque eu vou falar diretamente da questão, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.